você veio eu fico mais feliz. Me sinto bem mais à vontade. Toda a alegria do que a gente diz nos tons da nossa amizade. E aonde quer que a gente vá, tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. Tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. É ou não é? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, yeah, yeah. Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, oh, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. O mundo anda mal das pernas, meu amigo. O mundo anda de muletas. É tanto ego, cada um no seu umbigo.
É tanto ódio, tanta treta. A vida anda pelas ruas da sarjeta, jogada pelo chão. O homem vende a alma por qualquer gorjeta para comer do pão. O mundo anda mal das pernas. Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Vou pedir para você permissão para tirar essa máscara. Estou aqui hoje no centro de São Paulo e hoje a nossa celebração vai ser daqui. Com certeza vai ser um pouco mais radical do que da semana passada, porque eu acho que esse ambiente vai nos ajudar na reflexão geral do nosso tema de hoje. É muito bom ter você por aqui. Eu queria desafiar você já a compartilhar o link dessa transmissão para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e também ser edificada por essa palavra. Hoje, como eu disse, nós estamos aqui no centro de São Paulo e para refletir sobre o ato de número 2 da nossa série de mensagens do mês de setembro. Nós estamos refletindo no mês de setembro com o tema Humanos, nossa história em 4 atos. Na semana passada nós falamos sobre o ato de número 1, que é o ato da criação. E nós aprendemos com a história e a palavra de Deus na semana passada que Deus nos criou com um propósito. Nós somos criados com um propósito e o propósito da nossa criação é vivermos para a glória de Deus. Segunda coisa que nós aprendemos na semana passada foi que Deus nos criou para sermos seres relacionais. Somos pessoas que se sentem bem em se relacionar umas com as outras e nós fomos criados com esse propósito de nos relacionarmos com Deus. Nós falamos que a pandemia e esse isolamento social tem nos afetado tanto exatamente porque nós somos criados para nos relacionarmos uns com os outros. Aprendemos na semana passada também que Deus nos criou com uma capacidade criativa. E a aplicação que eu fiz na semana passada é que essa capacidade nos ajuda a enfrentar momentos difíceis de maneira criativa. Deus nos conduz, mesmo em meio ao caos, de uma maneira criativa para a glória do nome dele. E hoje nós vamos falar sobre o ato de número 2, o ato da queda. Eu trouxe você aqui ainda aqui nesse ambiente caótico do centro de São Paulo, porque eu entendo que esse ambiente pode nos ajudar a compreender ainda melhor aquilo que Deus ensina na sua palavra acerca da queda dos seres humanos e da consequência da queda para todos nós. Eu queria convidar você a participar com a gente nesse momento, a refletir com a gente nesse momento, porque eu tenho certeza que vai ser um tempo de edificação e de crescimento espiritual para todos nós. Então, senta aí na sua cadeira, onde você estiver, na sua casa, na sua sala, no seu sofá e reflita sobre esse tema que nós vamos falar hoje para a glória de Deus. Então, vamos nessa. O mundo anda mal das pernas, meu amigo. O mundo anda de muletas. É tanto ego, cada um no seu umbigo. É tanto ódio, tanta treta. A vida anda pelas ruas da sarjeta, jogada pelo chão. O homem vende a alma por qualquer gorjeta para comer do pão. Olá, irmãos, vou tirar a máscara. Estou tirando a máscara porque estou num ambiente que está distante de todo mundo, que não vai comprometer a minha saúde e nem a das outras pessoas. Como eu disse no início dessa nossa transmissão, nós estamos aqui no centro de São Paulo. E a ideia de trazer você hoje aqui é para que você reflita comigo um pouquinho sobre o ato 2 da nossa série de mensagens. Nós estamos falando hoje sobre a queda dos seres humanos. Você percebe que aqui no centro de São Paulo é um caos, é muito barulho, você vê muitas pessoas passando aqui perto de mim. É um grande desafio estar aqui hoje falando para você sobre esse tema, porque enquanto eu falo, tem muitas pessoas olhando para a gente, muitos moradores de rua, enfim, a cidade de São Paulo é um caos. Mas esse cenário é um cenário ideal para a nossa reflexão, porque hoje nós vamos falar sobre o ato 2 da nossa história, a queda. E quando a gente pensa na queda, nós precisamos ir para Gênesis, no capítulo 3. Lá em Gênesis capítulo 3, nos conta essa história que nós chamamos de queda. Se você conhece bem a palavra do Senhor, se você conhece bem a história bíblica, você vai lembrar que Deus, ao criar os seres humanos, colocou Adão e Eva num jardim. Esse jardim era um espaço perfeito, um espaço pleno,
um espaço criado por Deus para que o ser humano desfrutasse da bênção de Deus e da presença de Deus. A Bíblia vai falar no capítulo 2, versículo 17 de Gênesis, que depois de ter colocado o ser humano nesse ambiente abençoado, paradisíaco, Deus pediu algo a esse ser humano. O pedido de Deus tinha praticamente 3 objetivos. O primeiro objetivo era de propor fidelidade aos seres humanos. O segundo objetivo era propor obediência aos seres humanos. E o terceiro objetivo era propor dependência. A ideia de Deus é que os seres humanos demonstrassem com as suas ações e atitudes que eles dependiam de Deus. Deus disse para Adão e Eva para que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. É uma história conhecida de todos nós. E nessa história, a Bíblia nos conta que esse foi o pedido de Deus. Que os seres humanos, no caso ali representado por Adão e Eva, não comessem daquele fruto. Eles poderiam comer de todos os frutos. Eles poderiam se deliciar com tudo aquilo que tinha naquele lugar paradisíaco. Entretanto, eles optaram por desobedecer a Deus. A escolha do ser humano foi exatamente de ir em direção oposta à vontade de Deus. E nós chamamos isso na Bíblia de queda. O ser humano desobedeceu a Deus, o ser humano caiu. E essa queda do ser humano fez com que eles acabassem se distanciando de Deus. E esse distanciamento de Deus trouxe consequências trágicas, consequências profundas à existência dos seres humanos. A queda, de fato, foi uma ruptura do relacionamento entre Deus e os seres humanos. Na verdade, quando Adão e Eva decidem comer do fruto que Deus disse para que eles não comessem, o que eles estão fazendo é declarando independência em relação a Deus. Foi exatamente isso que eles fizeram. E essa deve ser uma expressão que deve ficar gravada na sua mente. No Éden, os seres humanos declararam independência em relação a Deus. E essa independência trouxe ao ser humano consequências trágicas, consequências gravíssimas e consequências que nós sofremos elas ainda hoje, consequências que nos afetam na nossa existência, na nossa realidade. A Bíblia fala que quando o ser humano decidiu se distanciar de Deus, ele sofre consequências gravíssimas. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Na verdade, tudo aquilo que nós vivemos hoje, na nossa realidade, é fruto dessa desobediência do ser humano. É fruto dessa ação e dessa decisão do ser humano de viver distante de Deus, de viver longe de Deus. Então, quando você vê esse caos instaurado na sociedade, você vê pessoas que vivem uma realidade oposta àquela que Deus havia criado para que os seres humanos vivessem, eu gostaria que você pensasse nisso, que você pensasse que parte disso e todo esse contexto é fruto da escolha do ser humano, é fruto da queda, é fruto da decisão do ser humano de viver distante de Deus, de viver independente de Deus. É isso que nós fazemos hoje ainda, é isso que muitas pessoas fazem hoje ainda. Elas escolhem viver distante de Deus, elas escolhem viver independente de Deus. E a consequência dessa decisão é trágica, é gravíssima. Porque o ser humano distante de Deus é um ser distante da vida. Porque a vida está em Deus. Toda a nossa existência e toda a nossa capacidade de viver, ela está em Deus. E quando nós decidimos viver independente de Deus, nós acabamos sofrendo naturalmente a morte. Na verdade, a decisão do ser humano conduziu ele para essa experiência. Uma experiência de morte, uma experiência de distanciamento de Deus. E o que nós vemos hoje na sociedade é basicamente isso. Seres humanos que se distanciam cada vez mais de Deus. E esse distanciamento de Deus gera esse caos que nós vivemos, gera essa desorganização, essa desordem que nós vivemos nesse nosso tempo. Eu queria que você pensasse nisso, eu queria que você refletisse sobre isso. Na verdade, nós entendemos que tudo aquilo que nós vivemos hoje, ou parte daquilo que nós vivemos hoje, é fruto da queda, é fruto do pecado original. Nós não estamos aqui por acaso, nós não chegamos na situação em que nós chegamos por acaso. Nós chegamos aqui porque um dia o homem, representado em Adão, fez uma escolha. E qual foi essa escolha? A escolha de se distanciar de Deus. E o distanciamento de Deus trouxe a esse ser humano um caos existencial, uma desorganização existencial. E é sobre isso que a queda fala.
Quando nós olhamos para o Gênesis, nós percebemos que na história dos seres humanos, a queda, o ato do ser humano de se distanciar de Deus, de desobedecer a Deus, de declarar independência diante da ordem de Deus, da pessoa gloriosa de Deus, trouxe a ele consequências trágicas e gravíssimas. Então, que nós possamos refletir sobre isso. Quando declaramos independência de Deus, quando queremos viver a nossa vida distante de Deus, certamente nós presenciaremos na nossa existência, na nossa realidade, na nossa família, nos nossos relacionamentos, o caos existencial. Queria que você pensasse nisso e considerasse que tudo isso que nós vivemos hoje, todo esse caos que está diante dos nossos olhos, é fruto de uma escolha de distanciamento de Deus. Que você possa refletir sobre isso e dizer aí no seu coração que você não quer declarar independência diante de Deus e nem se afastar de Deus. Muito pelo contrário, você quer se aproximar dele ainda mais para a glória de Jesus e para a sua edificação. Anda mal das pernas, meu amigo, o mundo anda de muletas. É tanto ego, cada um no seu umbigo, é tanto ódio, tanta treta. A vida anda pelas ruas na sarjeta jogada. Da linda pátria estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade, oh, quando é que vou? Passarinhos, belas flores querem me encantar. Oh, vãos terrestres esplendores, não quero aqui ficar. Jesus me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados eram muitos e culpado sou, mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou. Qual filho do seu lar saudoso eu quero ir? Qual passarinho para o ninho eu quero ao céu subir? É fiel, a vinda é certa quando não o sei, mas ele me achará alerta, com ele subirei. É isso, meus irmãos.
nós estamos refletindo hoje sobre o ato 2 da nossa história. Hoje nós estamos falando sobre a queda. Nós vimos até aqui, na primeira parte da nossa reflexão, que o ser humano declarou independência diante de Deus. Quando Adão decide comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele está dizendo, em outras palavras, que ele não depende de Deus, que ele não depende da graça de Deus, que ele não depende do cuidado de Deus, que ele por si só pode dar conta da sua própria vida. Adão está declarando ali independência diante de um Deus poderoso, soberano, gracioso, que até então tinha dado de tudo para ele. A questão é que no Gênesis, no capítulo 2 ainda, nós vemos Deus falando para Adão: Adão, o dia em que você comer da árvore, do fruto dessa árvore, certamente você vai morrer. E essa seria a consequência que Adão teria que lidar com ela a partir do momento que ele escolhesse desobedecer a Deus, que ele escolhesse viver pelos seus próprios méritos e por suas próprias vontades. E a Bíblia fala que isso aconteceu exatamente quando Adão e Eva comem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles estão declarando então independência aos olhos de Deus. E a consequência certamente viria sobre eles. A partir daquele momento, agora o ser humano iria morrer. E é interessante que nós prestemos atenção que a morte descrita ali em Gênesis no capítulo 2 e no capítulo 3 não é uma morte só física, mas é uma morte ampla, é uma morte que alcança a existência do ser humano como um todo. Nós poderíamos dizer que a consequência do pecado de Adão e Eva no Gênesis, que a queda trouxe consequências não só físicas, mas consequências existenciais. Nós poderíamos destacar, por exemplo, que ali Adão sofreu uma morte social. E como nós conseguimos ver essa morte social em Gênesis no capítulo 2 e capítulo 3? Se você é um leitor atento da Bíblia, ou se você conhece bem essa história, você vai perceber que quando Deus vem no jardim para conversar com Adão e com Eva, como ele fazia toda a tarde, você vai perceber que quando Deus pergunta para Adão: Adão, o que você fez? A Bíblia vai dizer que Adão diz que não foi culpa dele. A culpa foi da mulher que Deus havia dado a ele. Não é estranho? Adão, logo na primeira oportunidade que ele tem, ele transfere a sua culpa para sua mulher. E a gente entende que a partir daquele momento, o litígio entre os homens, entre homens e mulheres, essa briga social, essa morte social, ela começa ali. De onde vêm as guerras que nós vemos hoje? De onde vêm as tragédias, os litígios familiares entre pais e filhos? Tudo isso é fruto da morte social que o ser humano contraiu ali no Jardim do Éden. É consequência da nossa queda, das nossas escolhas. Nós poderíamos destacar uma segunda morte que aconteceu ali em Gênesis no capítulo 3, que é a morte existencial. Não é interessante que a Bíblia diz que quando Deus vem se encontrar com o ser humano no final da tarde, no jardim, o ser humano se esconde de Deus? A Bíblia vai dizer que o homem e a mulher estavam nus, só que depois do pecado, depois da queda, eles, ao se encontrarem com Deus, eles se escondem de Deus. E aí é interessante que a Bíblia diz que um sentimento brota no coração do ser humano. A Bíblia diz que o homem fica com medo. Olha que coisa interessante, meus irmãos. A consequência do pecado, da queda, é o medo. Agora Adão e Eva, eles convivem com esse sentimento que até agora não existia. Agora eles têm medo. Medo de Deus, medo da santidade de Deus. E a Bíblia fala que esse medo faz com que eles se escondam de Deus. E nós poderíamos dizer que essa é uma morte existencial. Agora o ser humano, por conta da queda, ele tem questões dentro dele. Ele tem medos dentro dele que os consome, que os destrói, que os corrói. Por isso nós percebemos que quando lemos no Gênesis, no capítulo 3, Deus falando que o homem certamente morreria, não é uma morte física apenas, mas é uma morte existencial também. E aí você poderia fazer a seguinte reflexão: de onde vem o medo que os seres humanos têm hoje? De onde vem, por exemplo, o medo excessivo da vida?
pessoas que vivem ansiosas nesse nosso tempo, pessoas que vivem angustiadas com o dia de amanhã, pessoas que são traumatizadas por questões internas do seu próprio coração. A Bíblia fala que esse sentimento que hoje habita no coração de toda a humanidade é fruto do pecado, essa morte existencial, essa ausência de sentido para a vida. Às vezes nós temos casa, temos trabalho, temos família, mas nos falta o desejo de viver, nos falta o sentido da existência. E a Bíblia fala que isso vem exatamente por conta da consequência da queda do ser humano. Agora nós temos uma morte existencial. Eu não quero me demorar, mas queria chamar a sua atenção ainda, porque a Bíblia fala não só de uma morte social, porque agora os seres humanos brigam, e não só de uma morte existencial, porque os seres humanos têm medo agora no seu coração, mas a Bíblia fala também de uma morte cósmica. E como nós podemos ver essa morte cósmica em Gênesis? Nós podemos perceber essa morte cósmica em Gênesis quando o próprio Deus diz que por causa do pecado de Adão, a terra agora daria espinhos, que o ser humano teria que trabalhar e com o suor do seu rosto ele iria se alimentar. A Bíblia está dizendo que por conta da escolha do ser humano, por conta da queda, por conta do pecado, o mundo inteiro sofre. O mundo inteiro agora padece da consequência desse pecado. O mundo inteiro agora sofre. De onde vêm os maremotos, de onde vêm os tsunamis, de onde vêm as tragédias da natureza, segundo o texto bíblico, é fruto da queda, do nosso distanciamento de Deus. Porque agora, no afã de vivermos como nós queremos viver e fazermos tudo aquilo que nós quisermos fazer, nós destruímos a natureza, nós destruímos o mundo que Deus havia criado. E a consequência dessa destruição do mundo é certamente essas tragédias que nós enfrentamos no cosmos. Houve uma morte cósmica por conta da queda, irmãos. O mundo agora sofre. Nós poderíamos dizer, e talvez essa seja uma das maiores e mais profundas mortes descritas aqui no Gênesis, que é a morte espiritual. Agora o ser humano não morre apenas socialmente ou existencialmente, e nem apenas o mundo todo sofre com a morte cósmica, mas também o ser humano tem uma morte espiritual. É triste ver essa cena no Gênesis, mas Deus colocando os seres humanos para fora do jardim. E com essa atitude é como se a Bíblia estivesse mostrando que a queda, que o pecado nos distancia de Deus. Imagine você, Adão e Eva, dando as costas para Deus e para o paraíso de Deus por uma escolha de quererem viver segundo as suas próprias vontades. Meus irmãos e minhas irmãs, eu queria que você pensasse nisso. Você, amigo, amiga que está acompanhando essa transmissão com a gente. Nós vivemos um caos na nossa existência, segundo o texto bíblico, é fruto exatamente das nossas escolhas. A Bíblia diz isso. Do que se queixa o homem, senão das suas próprias escolhas, das suas próprias decisões. O pecado, a queda, trouxe consequências gravíssimas para todos nós. Eu queria que você fizesse esse exercício. Todo litígio que você convive com ele, ou que você vê ele acontecendo, é fruto da queda. Toda tragédia que acontece no mundo, na natureza, é fruto da queda. Toda a incoerência do coração humano, toda a ansiedade, toda a depressão e todas as doenças que advêm, que são acarretadas por essa condição humana, é fruto da queda, é fruto do nosso distanciamento de Deus. Nós estamos aqui andando no centro de São Paulo hoje e nós estamos percebendo o quanto, de fato, a queda afetou a nossa realidade. Às vezes nós passamos pela rua, pela vida, desapercebidos. Nós não conseguimos olhar um morador de rua e refletir que essa realidade é consequência do pecado. O pecado fez desse mundo um caos. Mas a Bíblia diz que Deus, ao enviar Jesus Cristo, tinha o propósito de restaurar todas as coisas. Por isso que a história dos seres humanos, ela não termina aqui na queda. O ato final não é o ato 2, o ato em que o ser humano cai. Mas ainda existem 2 atos que nós vamos ver daqui para frente, onde Deus revela a sua graça, a sua misericórdia e nos alcança
com uma proposta de restaurar em nós todas as coisas. Queria que você pensasse sobre isso. Talvez em alguma área da sua vida você esteja vivendo intensamente uma dessas mortes. Pastor, eu não morri fisicamente ainda que essa seja a consequência prática do pecado original. Mas você deva estar vivendo, pastor, eu estou vivendo uma morte social, porque eu não tenho mais relacionamentos sociais. Eu brigo muito com o meu cônjuge, com o meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos. Eu vivo uma vida de litígio. Talvez você esteja dizendo que você tem uma morte existencial ou pensando que você tem uma morte existencial. Nada para você mais faz sentido. Parece que você vive essa experiência às vezes. O remédio para todas essas esquisitices do nosso coração está em Jesus Cristo. Eu queria que você pensasse sobre isso. Jesus nos ensina a olhar para o passado e a vermos no passado a origem da nossa condição. Que você, nesse momento, nessa reflexão, fizesse isso. Entenda que tudo o que está acontecendo na humanidade é fruto de uma escolha feita pelos seres humanos. Mas Deus prometeu por meio de Jesus Cristo, ainda em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, que Ele enviaria o seu Filho para que todas as coisas fossem restauradas. Eu queria te convidar a pensar nisso, para que você não fique abatida, angustiada com o caos que esse mundo nos proporciona, mas que você tivesse esperança e continuasse confiando em Deus, porque o nosso Deus é o Deus que faz coisas impossíveis. Como entender que Deus não muda se eu perder? Que essa história que eu quis pode ainda ter final feliz? Como aceitar que a minha vida tem valor, se o Deus que eu nem posso ver se importa com o que eu desejo ser? E se tudo que eu quero me corrompe? E se nada me faz forte, me levante, meu Deus. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor, vencer o meu Senhor. Apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Um rabisco eu sou, à espera de um escritor, juntando versos tão vazios, formando uma história de amor. Não quero mais, Senhor, ser personagem e autor. Quero deixar-me reescrever cada palavra tua, quero ser, porque tudo que eu quero me corrompe, porque nada me faz forte, me levante. Vencer o meu Senhor, apague tudo que
entregar a minha história. As páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor. Vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi. Os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. A grande pergunta, depois de tudo aquilo que nós ouvimos sobre a queda do ser humano, é se é possível esse ser humano que se distanciou de Deus um dia ser restaurado, ser renovado. Se todo esse caos que a queda do ser humano trouxe diante da sociedade, do mundo, pode ser revertido. A palavra que eu daria para você é que é possível, sim. É possível não por conta da bondade do ser humano, da qualidade e da capacidade do ser humano de se reinventar, mas é possível porque um dia Jesus Cristo veio a esse mundo para colocar esse caos em ordem. E essa é a grande mensagem do Evangelho, que mesmo após a queda do ser humano, mesmo depois do ser humano ter escolhido viver distante de Deus, Deus, por graça e por misericórdia, veio na direção do ser humano. E coincidentemente nós estamos aqui no viaduto Santa Efigênia e uma das ações da prefeitura, eles colocaram essa frase aqui atrás: o impossível no possível. Foi exatamente isso que aconteceu. O Deus soberano, Criador dos céus e da terra, Ele se encarnou, Ele se tabernaculou entre nós. E ao se tabernacular entre nós, Ele andou conosco, Ele viveu as dores dessa humanidade. Ele chorou com os seres humanos, Ele sofreu com os seres humanos, Ele se doou pelos seres humanos, Ele se entregou pelos seres humanos. E a Bíblia diz que a entrega de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi o preço que Deus pagou para que todas as coisas fossem colocadas em ordem novamente. Então, diante de tudo aquilo que nós vimos hoje, eu queria desafiar você, mesmo diante do caos que nós estamos inseridos, onde as pessoas não se amam mais, onde a competição tomou conta do coração dos seres humanos, onde a falta de amor, a falta de esperança, ela é impregnada na nossa realidade. Eu queria desafiar você para olhar para essa vida com esperança. Jesus Cristo se entregou por nós. E ao se entregar por nós, Ele nos deu a possibilidade de vivermos novamente. Então eu queria desafiar você. Olhe a vida, não na perspectiva da queda, mas na perspectiva do próximo ato da história do ser humano. E é sobre isso que nós vamos falar na semana que vem. Sobre aquilo que Deus fez para que todas as coisas fossem colocadas de volta no seu devido lugar. Eu queria terminar essa nossa reflexão de hoje desafiando a você a olhar para o seu interior, para os seus dilemas, para os seus problemas, para aquilo que te distancia de Deus, para que você faça essa autorreflexão, peça perdão a Deus pelos seus pecados. Não pense que você é uma pessoa perfeita, mas reconheça os seus erros, reconheça os seus momentos de fraqueza e peça força para Deus, para que você não entre nesse caos que a queda proporcionou a todos os seres humanos. A minha oração é que Deus tenha falado ao seu coração e que ao final dessa celebração você possa orar aí na sua casa, enquanto nós cantamos, enquanto nós louvamos, que você possa refletir sobre tudo aquilo que Deus nos falou ao longo dessa nossa simples e singela reflexão. A minha oração é que Deus abençoe a sua vida e faça você entender que a sua história não termina com a queda. A sua história não termina com aquilo de ruim
que acontece à sua vida ou ao seu redor, à sua volta. A sua história continua, porque um dia Jesus Cristo veio ao mundo e nos deu a possibilidade de ter a história e a nossa vida profundamente restaurada. Deus abençoe e continue a falar poderosamente ao seu coração. Até semana que vem, no ato 3 da nossa história como seres humanos. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos bravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga para nos dar sua doce graça e nos fazer viver. La la la, 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 la la É isso, meus irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa celebração de hoje. Hoje foi um dia muito desafiador para todos nós. Eu estou aqui gravando exatamente às 6h30, mais ou menos, no viaduto Santa Efigênia, em São Paulo. Hoje é sexta-feira, dia 11 de setembro. O Ítalo está aqui comigo, acompanhando esse tempo. E nós estamos chegando ao final da nossa celebração. Esse mês nós estamos tentando fazer você, ainda que virtualmente, pensar numa igreja que olha para fora e pensa e reflete além das quatro paredes. Então a nossa oração é que, de alguma forma, essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração. Para a gente terminar essa nossa
reflexão, essa nossa celebração, eu queria lembrar você que nós separamos em todos os nossos encontros um momento para que nós possamos fazer as nossas contribuições. Eu queria desafiar você nesse momento a separar um tempo, se não hoje, durante a semana, para que você possa fazer a sua contribuição. Está aparecendo na tela desse vídeo os dados bancários da nossa denominação, da nossa igreja, da nossa comunidade. Você vai poder ali fazer então a sua transferência, o seu depósito, para contribuir, para que nós possamos continuar pregando o Evangelho, mantendo as nossas estruturas para a glória de Deus. Se você está nos acompanhando e não é cristão, não é membro da nossa comunidade, não se sinta constrangido a ofertar. Nós entendemos que a oferta é um ato consciente de todo cristão que entende o seu papel na missão de Deus. Então não se sinta constrangido. Eu quero nesse momento orar por você, ainda que eu esteja aqui no meio do viaduto Santa Efigênia, eu queria orar, pedir para que Deus abençoasse a sua vida, fortalecesse a sua família, a fim de que você continuasse confiando e crendo nele e dependendo dele em todas as áreas da sua vida. Feche os seus olhos aí e ore comigo. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida, explicada e ministrada nessa oportunidade. Te agradecemos por cada um que está acompanhando conosco, cada irmão, irmã, amigo que está acompanhando essa transmissão conosco. Que todos eles, ó Pai, sejam abençoados pela tua palavra, que todos eles tenham a consciência, Senhor, de que nós vivemos para o louvor do teu nome. É a nossa oração, em gratidão a tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós estamos então chegando ao final da nossa celebração. Que Deus abençoe você, que você tenha um ótimo sábado, e a nossa oração é que você compartilhe esse conteúdo para que outras pessoas também possam participar da nossa reflexão e ser edificados pela palavra de Deus. Para de gravar não. Para não. Se você ficou com a gente até agora aqui, nessa transmissão, nós estamos tentando organizar um making off do dia de hoje, porque hoje o dia foi surreal, foi um dia muito desafiador. Então se você ficou até agora aqui, você vai mandar uma mensagem para mim, que está aparecendo aqui, ó, no final do vídeo, tem aqui na tela do vídeo, tem os nossos dados, o meu WhatsApp, e a gente vai mandar para você o link do vídeo com os créditos, com o making off de todo esse dia de gravação. Foi um dia muito desafiador, foi um momento, uma experiência nova, mas eu tenho certeza que vai trazer edificação para a sua vida também, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo culto, a próxima celebração na semana que vem. Tchau!